Vamos falar então com o Guga Almeida. O Guga Almeida está conectado aqui com a gente, como todos os dias, sempre participando aqui do Pre-Market. Bom dia, Guga. Ótima terça para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima terça para todos nós. Estamos nos aproximando aqui das festas natalinas e o mercado começa a ficar um pouco mais vazio, tanto de notícia. Vamos ver aí também de participação dos investidores, né? Ontem o mercado sofreu bastante com a aversão ao risco. Vamos ver como é que vai ser hoje. Pois é, Guga, a gente fica vazio de notícia, a gente fica vazio de volume também, mas na hora que o bicho pega, todo mundo vende, né? Você vê a movimentação de ontem, todo mundo se desfazendo das ações ali, a gente vendo uma grande movimentação, uma grande volatilidade. Mas depois de todo o terror de ontem, né, parece que hoje as bolsas estão um pouco mais otimistas, né? Questão da Omicron, possibilidade de restrições, sempre acaba trazendo aí esses movimentos mais voláteis aí para os mercados. Tá difícil precificar esses riscos aí, Guga? Porque toda hora a gente vê um sell-off como a gente viu ontem, hein? Não é que seja difícil, eu acho que prever, né? Tá meio que claro, tá meio que dado que o mercado está passando por uma inversão, né? No momento que o mundo todo está se preparando para retirar liquidez, né? Nesse caso, né? Também voltar a ter a possibilidade de ter um isolamento social, isso impactar a economia, com uma economia já fragilizada, machucada, como a gente vem vendo, com muito problema nas cadeias de suprimento, que vem gerando aí toda a boa parte da inflação que nós estamos vivendo no mundo. Quando isso começa a se intensificar, o mercado ele reage quase que histericamente. Então faz parte desse momento. Eu acho que é algo que eu venho conversando aqui com o pessoal em todo o pre-market, né, falando que todos os movimentos de alta eles são pontuais ainda, enquanto a gente não conseguir enxergar aonde de fato, né, a inflação vai começar a se normalizar e vai começar a ficar mais equilibrada, em qual vai ser o momento que nós aqui no Brasil vamos poder parar de elevar juros de fato, né, e aí de fato parar de elevar juros e as coisas começarem a mudar de direção, o fluxo comprador versus vendedor, ele, né, não vai se equalizar e a gente vai de fato, né, todos os movimentos de baixa ser com muita intensidade. O que eu gosto é que a gente não está fazendo novas mínimas. Né? A gente não está fazendo mais novas mínimas desde que nós chegamos ali na região dos 100 mil pontos, né, por hora. Né, a gente conseguiu se aproximar ali dos 110 mil pontos e a gente não está fazendo novas mínimas. Vamos ver. Tá? Acho que tem muita água para rolar. Me parece estar chegando naquela condição interessantíssima de se tomar risco de novo. Tá? Mas eu preciso de uma resposta positiva do mercado. Vamos ver como é que vai responder no dia de hoje, principalmente. Era isso que eu ia falar. Será que hoje responde, Guga? Vamos ter um dia mais tranquilo hoje? Dá para dar uma olhadinha que termine o dia tranquilo, aí? né? Começar, nós temos vários dias que começam bem. Eu quero que o dia termine bem. Né? Meio que cavalo paraguaio, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar aqui para Ibovespa primeiro? Pode ser? Bora. Começar aqui pelo Ibovespa, que eu vinha conversando com vocês, né, sobre a resposta do mercado. Né? Nós tivemos aqui entre os dias 30 de novembro e o dia 7 de dezembro, essa resposta mais positiva do mercado. Né? Nós abandonamos aquelas mínimas lá na região dos 100 mil pontos, quase perdemos a região de 100 mil pontos e aí tivemos essa reação aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões. Tá? E aí depois entramos num período de ajuste novamente, né? O quão exagerado foi essa alta, né? A pergunta que o mercado se faz. E aí dentro desse ajuste tivemos aqui 25%, 50%, na região dos 104, 350, 104, 400. Tá? E aí aqui a gente tem uma outra estrutura agora, né? Uma outra configuração que a gente pode né, utilizar como referência para um possível movimento de melhora,
tá? E depois olhar também a sequência do movimento de pior a gente já sabe, né? 96.500 pontos seria perder os 100 mil pontos. Mas na expectativa positiva, né, vamos assim imaginar, eu volto, né, a frisar que um movimento de alta, um movimento positivo, é para conseguir imaginar o mercado indo buscar lá a região dos 111.200 pontos até 113.500 pontos. Tá? Essa aqui é a minha expectativa, vamos assim dizer, positiva, tá, do mercado neste momento. Tá? Então, eu continuo com esse mesmo olhar, né, que o mercado ele tem espaço para chegar nessa região entre 111 e 113.500. Tá? Para o dia de hoje, o que eu tenho aqui como fotografia? Eu já até marquei, né? Peguei aqui uma base de dados menor. Só para terminar aqui no Ibovespa, para o pessoal entender, as informações que eu estou colhendo, né, para poder utilizar como critério para alta são essas aqui, tá? O movimento entre o dia 18 de outubro e 30 de novembro, tá? Então essa movimentação aqui de baixa que eu estou utilizando como amplitude para poder medir aonde eu acredito que o preço possa ir para cima, e o ponto de referência principal, tá, que eu utilizo para poder fazer as projeções é esse aqui, ó. Tá? Então, essa alta que nós tivemos aqui entre o dia 30 de novembro, tá, e o dia 7 aqui de dezembro. Tá? Então, esse dia 7 de dezembro, o quanto ele subiu, né, penetrou aqui a movimentação de queda, é o que me traz aqui essas projeções para onde eu acredito que o movimento de alta possa, de fato, se desenvolver, se desenrolar. Tá bom? Uma coisa que me chama a atenção, Felipe, é a volatilidade, né? A volatilidade histórica ela está diminuindo desde o dia 9 de dezembro. A gente vem vendo aqui uma volatilidade histórica já diminuindo abaixo da média, tá? O que é de fato positivo. Isso quando eu olho os movimentos maiores, né? Os movimentos mais longos. Então, tô achando interessante esse momento do mercado aqui. Tá? Olhando para o dia de hoje, tá? A fotografia que eu tenho para o dia de hoje, eu imaginava que um movimento de alta a gente poderia voltar aqui para os 107.500 pontos, que é onde nós já estamos. Tá? Então era o primeiro movimento que eu acreditava que nós teríamos. O segundo movimento é para vir a 108.250 e o terceiro 109.250. Então tem espaço para recuperar toda a queda que nós tivemos no dia de ontem. Tá? Nós estamos nos patamares de preço que o mercado estava trabalhando na abertura do dia de ontem. Tá? Então estamos aqui nesse mesmo patamar de preço da abertura do dia de ontem, repito. Tá? Patamar importante a ser superado. Aí, né, acima desse patamar, que eu estou enxergando, 108.200, acima, 109.300. Tá? Aqui vai ser bem o divisor de águas. E o pessoal que está com cabeça de baixa, provavelmente o que vai enxergar é, se o mercado não conseguir melhorar deste nível de preço, ou seja, tem a chance de não melhorar até a abertura do mercado, tá? Nós temos aqui abertura às 10 horas da manhã, não tem chance de não melhorar até a abertura do mercado, na verdade piorar, o mercado tentar continuar a movimentação de alta sem sucesso e se mantendo abaixo, né, desses 107.500 pontos, aí sim podemos voltar a ter uma movimentação de baixa, e essa movimentação de baixa tem espaço a vir até 103.850 pontos. Tá? Eu acho que tem espaço para se desenrolar, havendo um movimento de baixa, tem espaço para se desenrolar até este patamar de preço. Tá bom? Boa, maravilha, Guga. Ô, Guga, tem uma questão importante que a gente acaba abordando sempre, né? O minério de ferro, a gente sabe que quando sobe acaba ajudando as empresas aqui no Brasil, mas tem subido nos últimos dias na China, mas nem isso ajudou as empresas do setor desempenharem bem. A Vale mesmo caiu 2 pregões consecutivos aqui na Bolsa. Hoje, com mais uma alta no minério, subiu quase 2,6 aí lá na China, né? Será que a gente pode ver as empresas tendo um pregão mais positivo, ajudando inclusive puxar o índice hoje? Você consegue ver alguma questão nesse sentido? Ou de repente a gente vai ter minério em alta e empresa em baixa mais uma vez? Não, vamos ver, né? Um mercado em alta sempre estimula
esses ajustes, né? De fato, o minério de ferro vem melhorando. Eu acho que isso é um bom sinal de que nós podemos esperar que tenha esse estímulo, né, principalmente em infraestrutura. Eu acho que está meio que na cara o que nós vamos ver para o ano de 2022 e, obviamente, né, Vale vai se beneficiar disso. Temos que tentar entender o quanto estava exagerado o movimento nesse primeiro semestre de 2020, de 2021. Eu acho que teve um exagero ali na precificação da Vale, em função também do patamar que estava o minério de ferro, certo? Mas podemos estudar, vamos estudar aqui o que nós podemos esperar de Vale, né? Não no curto prazo, mas o que nós conseguimos tirar de informações neste momento da Vale, tá? Então, olha só, esse aqui é o meu cenário de Vale, tá? É interessante nós olharmos, Felipe, essa oscilação que Vale sofreu até o pregão de sexta-feira passada, que foi a máxima, ela subiu 30%, tá, em relação à mínima que ela fez no dia 18 de novembro. Tá? Então tivemos aqui uma valorização de 30% de Vale. Acho que vale a pena a gente ressaltar isso, tá, que foi uma resposta positiva. Ela vem se mantendo acima dessa região de R$ 77, que para mim também é super positivo se manter acima dessa região de R$ 77. E eu acredito que tem espaço, Felipe, para navegar até o patamar de preço de 83,25 tranquilamente. Tá? Eu acredito que tem espaço para voltar para esses 83,25. E num segundo momento, Felipe, quem sabe, ir buscar a região de R$ 98. Tá? Me agrada muito acreditar que Vale possa chegar nessa região aqui de R$ 98. Tá? É uma das minhas apostas pessoais, né? É uma operação que eu tô acompanhando de perto, enfim. Tá? Uma correção nesse patamar de preço, acho que também é importante a gente entender, né? Pô, e se não for aqui em linha reta e o mercado começar a ter uma dor de barriga um pouco mais forte, isso tem um incômodo de curto prazo, onde eu enxergo que Vale possa vir, né? Voltar aqui a corrigir. Eu acredito que ela tem espaço para corrigir em um ambiente de estresse até R$ 70,35. Tá? Então é importante também enxergar aqui o pior cenário para conseguir, né, traçar suas estratégias. Então, tu tem um critério para estar posicionado, um critério para estar fora, aonde tu retorna, qual a intensidade de capital que tu aloca num contexto, qual a intensidade de capital que tu aloca num outro contexto, né, para que o investidor possa, de fato, né, ir conduzindo a sua posição e não tenha aí não sofra um revés do mercado muito forte, né, como a gente viu aí acontecer com muitos investidores pessoas físicas. Me preocupa muito, né, a exposição do capital dos investidores pessoas físicas, porque senão o pessoal entra cegamente numa operação acreditando que a tese de um determinado trader, de um determinado analista, é a maior verdade do mundo, porque as narrativas, principalmente com marketing, né, elas são muito fortes. Então, tentando trazer um pouco mais de consciência aqui para o investidor, tá? Sempre tentando falar que você precisa ter um critério para estar posicionado ou não, mesmo dentro de uma determinada narrativa. Dentro de uma determinada tese, tu precisa saber, poxa, faz sentido estar posicionado? Não faz sentido estar posicionado, porque o mercado está mostrando que ele está tá invertendo aquela tendência, e aí eu preciso proteger, de certa forma, o meu capital. Tá? Então, essa é a fotografia que eu tenho aqui para a Vale neste momento, né, uma vez que a gente está falando aqui sobre o minério de ferro. Maravilha. Ô Guga, eu queria abordar um outro assunto contigo, que é o Bitcoin, né? A gente vê ele subindo, depois caindo bastante, acompanhando inclusive alguns movimentos que a gente vê na bolsa, né? Dia de mau humor, de cautela, nem o Bitcoin escapa, como foi ontem, né? Caiu lá perto dos 45 mil dólares, hoje já chega aos 48, subindo mais de 5% aí. Você consegue dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin aí, contar pra gente o que você vê e também como que você percebe essa movimentação toda aí na criptomoeda? Com certeza, com certeza. Vamos lá, né, para o Bitcoin, o pai de todas as criptos, tá? O cara que fez tudo acontecer. Felipe, dentro da leitura, se nós pararmos para observar,
tá? Nós tivemos aqui todo este M, tá? Ele de fato ele é um M com característica lateral em função do nível de preço que chegou, tá? Esse ciclo se encerrou. Nota que depois que ele chegou nesse patamar de preço, né? Que, poxa, tivemos aqui uma desvalorização do Bitcoin de 40%, né? 38,5%. É uma super desvalorização se tu parar para pensar em 24 dias. Então, 24 dias, Bitcoin cai 40%. É bastante. Né? Mostra aqui a instabilidade que é do criptoativo para ser utilizado como uma moeda, né? Enfim, mas tem outras funções. Né? Eu acho que só como, se a gente for pensar em moeda em si, eu acho que ainda tem os seus desafios, que é diminuir essa volatilidade que tem. Tá? Mas quando a gente olha para todo esse momento, né, o que nós tivemos? Então, a gente teve aqui o fechamento deste ciclo de curto prazo, tá? Tivemos aqui o fechamento desse ciclo de curto prazo. E aí, após esse fechamento, o que nós tivemos aqui? Primeiro, nós tivemos essa grande resposta nesse mesmo dia. Tá? O mercado, então, ele tem essa resposta positiva, tá? Nesse dia. Ó, foi uma resposta positiva aqui, que o ativo subiu 16% da mínima. Tá? E aí, depois disso, ele começa a diminuir a volatilidade, ou seja, a amplitude dos movimentos em comparação com essa amplitude, ela começa a diminuir. Né? Se a gente for parar para pensar que tivemos um aumento na volatilidade, e aí depois ele começa diminuindo a volatilidade e sem fazer o quê? Uma nova mínima, ou seja, sem conseguir ir para um patamar mais baixo de preço, mostrando que, de certa forma, que nós tivemos uma irracionalidade de momento. Tá? Então, o mercado estava irracional dentro do contexto, dentro daquele momento. Quer dizer que não vai perder essas mínimas nunca mais? Não, não quer dizer isso. Né? Mas dentro do contexto, do momento, dentro da percepção de realidade por parte dos participantes que negociam de forma mais ativa Bitcoin, ali nós tivemos uma certa irracionalidade do momento. E aí, de fato, essa resposta positiva forte era esperada. Tá? E a minha expectativa é que possa voltar aqui para a região de 54.500 até 56 mil dólares, tá? O Bitcoin. Tá? Então, a minha expectativa é que possa ter um retorno neste patamar de preço aqui. Tá bom? Esse é o meu cenário aqui para o Bitcoin neste momento. Boa, maravilha então, Guga. Bom, só para a gente finalizar completamente aqui, Guga, deixa seu recado final para essa terça-feira aqui para os nossos telespectadores, para você deixar o seu tchau aqui para o pessoal, mas você volta amanhã, viu? Tá dispensado ainda não, Guga. Com certeza volto amanhã. Bom, a gente está na reta final do ano, tá, Felipe? Não adianta ficar, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não terminar um ano como um grande torcedor, né? Acho que é mais importante terminar o ano bem organizado, tendo clareza do que tu está posicionado, que tu está posicionado com um plano legal, até para poder fazer aquelas promessas de virada de ano que todo mundo gosta de fazer. Pô, esse ano eu vou, sei lá, o que a turma gosta de falar, né? Vou emagrecer, esse ano eu vou. O pessoal gosta de falar, dizem que o pessoal quer emagrecer, parar de fumar, que é a segunda opção que o pessoal gosta bastante, e a terceira é começar a meditar, né? Então tem que ter um pouco de tudo, né? Então os investimentos eles não podem estar atrapalhando a cabeça, porque senão, né, não vai dar certo. Então tem um critério claro, aceitar o seu critério claro, né, ter uma estratégia, e obviamente, né, ter organizado todas as informações, todas os calls dos analistas, mas não utilizar isso como verdade absoluta. Sempre tem um porquê está posicionado, um porquê não está posicionado. A liquidez também faz muito parte, faz total sentido, ainda mais nesse momento, né, onde nós acho que está meio contratado, já está meio claro que vamos ter ano que vem o processo de tapering nos Estados Unidos, vamos ter em algum momento também elevação de juros, isso está mais do que claro que vai se ter, e isso vai fazer com que as bolsas corrijam, e toda vez que a bolsa corrige, é muito bom que nós tenhamos caixa. Tenhamos capital, possamos alocar o nosso recurso da maneira correta, porque aí depois toda
na curva de valorização, a gente acaba valorizando e muito o nosso capital. Então é se organizar e terminar o ano bem organizado. Esse é meu recadinho. Não adianta falar isso no último dia, porque aí não vai dar tempo. Então eu já começo a falar desde já. Tem que ser ao longo. Tem que ser ao longo dos dias. Maravilha, então, Guga. Valeu. Abraço para você. Ótimos negócios aí. Ótima terça e até amanhã. Valeu, pessoal. Ótimos negócios a todos. Valeu.